Olá, alunos, tudo bem? Pode ficar à vontade. Vou tirar a máscara. E bom, vamos começar nossa aula. Meu nome é Daniel, eu sou aluno do quarto ano Formação de Docentes e hoje a nossa aula será de Geografia. E para nossa aula de Geografia, nós pegamos um tema bem especial, que é o tema meios de comunicação, né? Os meios de comunicação são as coisas que a gente usa para poder se comunicar com outras pessoas, beleza? Olha, no quadro aqui eu fiz 3 desenhos, né? Dos três principais itens que a gente usa como meio de comunicação. Eu não sou muito bom com desenhos, mas aqui nesse desenho, não sei se vocês entenderam, mas é um telefone. É um telefone daqueles mais antigos, um pouquinho mais, como eu posso dizer, ultrapassados. Hoje é muito difícil você encontrar um telefone igual esse. Mais pra frente no vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, beleza? E por que ele acabou sumindo aí dos meios de comunicação, que a gente quase não utiliza mais esse tipo de telefone, que a gente gira o disquinho e coloca o número, beleza? Um outro desenho aqui que eu fiz o desenho de um rádio. Um rádio também é uma maneira de um meio de comunicação que a gente utiliza para poder ficar por dentro das notícias, né? A pessoa que produz o rádio, que está lá fazendo o rádio, ela está pensando numa maneira de comunicar às pessoas algum acontecimento. E a mesma coisa é com a TV. A TV também, ela serve para isso, né? Ela foi criada para transmitir alguma informação. Ou seja, quem estiver apresentando o jornal está lá se comunicando com a gente, beleza? Então beleza, galera. A nossa aula de hoje será sobre os meios de comunicação, os de hoje em dia e também dos mais antigos, os que as pessoas usavam antigamente. Os meios de comunicação são as maneiras que a gente usa para ter contato com outra pessoa. É qualquer maneira que a gente usa, né? Qualquer coisa que a gente utiliza para conseguir ter o contato com outra pessoa. Isso é um meio de comunicação. A palavra comunicação, ela significa uma conversa entre duas ou mais pessoas. A palavra comunicação é isso. É a palavra que define a relação de troca de informação entre duas pessoas, uma conversa entre duas pessoas. Hoje em dia nós temos vários meios de comunicação. Eu vou dar um exemplo nos dias de hoje. Vocês estão vendo aí uma foto de um celular. E o celular com certeza é o melhor exemplo. Com ele nós podemos ligar, mandar mensagem digitada, mensagem de voz. As redes sociais que nós usamos nos celulares também são um meio de comunicação. O WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o TikTok também, que tem as dancinhas, também é uma maneira de comunicação. Mesmo ele tendo aquelas dancinhas divertidinhas, ele também serve como uma maneira de comunicação. Tudo que possibilita, que nos dá a oportunidade de falar ou ouvir outra pessoa, é um meio de comunicação. O celular é só um dos exemplos, mas existem as maneiras mais manuais também. Como por exemplo a carta, que a gente escreve, depois coloca para quem que ela vai. A gente pega, leva ela para o correio e o correio manda entregar na casa de quem você escreveu a carta. Ultimamente, a carta ela é usada mais em casos formais, como por exemplo, entregar um documento, ou quando uma empresa quer dar um recado para outra, eles utilizam a carta ainda, tá? A carta ultimamente não é tão mais usada como antigamente. A carta ela foi muito substituída pelo e-mail. Porque o e-mail, a própria palavra já significa. E a tradução dela seria a carta eletrônica, né? Que daí a gente ultimamente faz isso. Em vez da gente escrever uma carta, a gente faz um e-mail. Funciona basicamente da mesma forma. Foi uma adaptação das cartas escritas manuais para o lado eletrônico, né? Trazendo um pouquinho da tecnologia que nós temos hoje em dia. E agora vocês estão vendo aí a foto de uma TV. A TV também é um outro exemplo de um meio de comunicação que nós usamos no dia de hoje. Ela serve como uma maneira de comunicação, através das reportagens, dos programas. A TV hoje em dia tem um grande papel na comunicação.
servindo como uma maneira de informar as pessoas ou até mesmo de entreter, né? O rádio também é um meio de comunicação que nós usamos ainda nos dias de hoje, com menos frequência, é claro, né, do que antigamente, mas que também é muito importante. Normalmente o rádio hoje em dia nós escutamos quando estamos no carro, para ficar por dentro das notícias, para escutar uma música, ouvir o que o radiolocutor está falando. É sempre interessante a gente estar por dentro dessas coisas. É uma maneira de comunicação. A música também é uma maneira de comunicação, tá? As pessoas transmitem alguma mensagem através da música, que também é uma maneira de comunicação. O jornal também ainda é utilizado nos dias de hoje, só que a cada vez ele vai ficando mais ultrapassado. As pessoas estão deixando de utilizar os jornais nos dias de hoje. Mas eles têm um grande papel no meio da comunicação. Mais antigamente, né, quando não existia o celular, era muito comum ver pessoas sentadas lendo um jornal, já que o jornal ele é rico em informações do que está sendo falado na região, no país e até no mundo. O jornal ele sempre teve esse papel de trazer informação mais concreta para a pessoa ler, analisar tudo certinho, tá bom? E muito antigamente, a gente não tinha uma tecnologia para uma TV ou para um rádio, muito menos para um celular. Então o correio da época, que era a nossa maneira de comunicação na época que não tinha tecnologia, eram os pombos. Existiam os pombos correios. Isso. Eles carregavam as cartas presas na pata, levando a carta de uma cidade para outra, né? Já nos dias de hoje, como a gente viu, né, tem a TV, tem o rádio, tem o celular e também tem um caminhão, né? Hoje em dia é o caminhão do correio que faz esse serviço que o pombo fazia. O caminhão traz lá, cheio de cartas, encomendas também. E antigamente era o pombo. O pombo, ele vinha com a carta amarrada na patinha dele e levava de cidade para cidade, de local para local. Depois que o celular chegou, muita coisa mudou. Porque ele faz o papel de tudo isso que eu comentei. Ele consegue fazer o papel da TV, um celular facilmente consegue assistir os programas de TV. Você também consegue sintonizar num programa de rádio. Você também consegue escrever uma carta, como eu comentei, no e-mail, né? E o jornal também você tem acesso do jornal pelo celular. O celular, ele mudou completamente as maneiras de comunicação. Antes de existir o celular, como a gente conhece hoje, era muito utilizado os telefones fixos também, onde você tinha um lugarzinho só para discar o número, né, da pessoa e ligar para ela. Era tipo um telefone bem grande, tipo uma caixa. Ele não tinha tela nem nada, ele só tinha o local para você discar o número e o gancho, né, que era para você falar e escutar a pessoa. E agora eu quero passar umas 2 atividades para vocês, para a gente fixar bem o conteúdo. E a atividade que vocês farão agora, vocês terão que fazer uma ligação do desenho com o meio de comunicação, beleza? Eu vou dar um tempinho aí para vocês fazerem e eu já volto. E aí, eu espero que vocês tenham conseguido resolver a atividade e que vocês também tenham conseguido entender um pouco melhor, né, o que é um meio de comunicação, tá? Para vocês,
com vocês ligando lá os desenhos, assimilar um pouco do nome, com o formato, beleza? Espero que vocês tenham conseguido ligar aí certinho os pontos, tá? Eu passei essa atividade mais pra gente assimilar, né, o nome do meio de comunicação, com o desenho, o formato, para vocês terem mais essa noção de como que eles são, beleza? E agora eu vou colocar a versão com as ligações certas para vocês corrigirem, beleza? Vou dar um minutinho aí para vocês corrigirem. E agora, por fim, eu vou deixar a última atividade, que é uma perguntinha para vocês responderem, tá? Qual é o meio de comunicação que você tem em sua casa? Beleza? Vou deixar um tempinho aí para vocês responderem e eu já volto, beleza? E aí, responderam? Eu estou muito curioso para saber o que vocês colocaram nessa pergunta. É sempre interessante saber, né, quais são os meios de comunicação que cada um usa. É muito legal ter essa informação. E é isso, galera. A nossa aula de hoje foi isso. Eu vou mudar agora de câmera para me despedir de vocês, beleza? E aí, alunos, responderam a perguntinha? Quais são os meios de comunicação que vocês têm na sua casa? Olha, na minha casa eu tenho a televisão, eu tenho um rádio e eu também tenho um celular. Agora, aquele telefone que eu falei, um pouquinho mais antigo, aquele lá eu não tenho mais. Mas eu também quero saber se vocês se comportaram durante essa aula. Por isso eu estou aqui com cartaz de comportamento. Queria saber se o seu comportamento de vocês foi bom, se foi ruim ou se precisa melhorar. Mas, no geral é isso, galera. Nossa aula de hoje vai ficar por aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito a oportunidade de poder estar dando essa aula para vocês e até uma próxima. Tchau, tchau!